Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, eu quero falar de algo que a maioria dos homens ingênuos, bonzinho demais, inexperiente, nunca se deram conta. Os testes invisíveis de merda, que a mulher faz, para medir o valor do homem, e a sua força. Já adianto isso de antemão, algo que você precisa saber. Se tem algo que elas mais desprezam no homem é a fraqueza. Por isso hoje quero entrar mais a fundo nesse assunto, que julgo necessário todo homem conhecer, sem o blá blá blá, de coach de relacionamento. A verdade nua e crua é que o fim do seu relacionamento foi decretado meses atrás, em silêncio. Enquanto você achava que estava tudo bem, os mecanismos subconscientes da psique feminina estavam testando seu valor e a sua resistência a cada segundo. Você não percebeu, mas foi submetido a uma série de exames invisíveis de balanço de poder. E o pior, você reprovou em todos. Cada concessão que fez, cada cobrança desesperada e cada demonstração de fraqueza foram anotadas pela mente dela. Quando ela finalmente arrumou as malas, ela só estava enterrando um homem que já tinha morrido psicologicamente para ela. Preste muita atenção, porque hoje nós vamos dissecar a anatomia exata do seu descarte. A realidade oculta por trás daquela demora repentina para responder suas mensagens não tem nada a ver com falta de tempo ou rotina corrida. Trata-se de um mecanismo primitivo de gestão do desejo, onde a mulher reduz deliberadamente a disponibilidade digital para medir o seu nível de dependência emocional. O silêncio prolongado é um termômetro invisível concebido para testar se você possui uma vida focada em um propósito maior ou se orbita inteiramente em torno dela. O erro fatal do homem ingênuo é reagir a esse vácuo com pressa e ansiedade, disparando múltiplas mensagens ou cobrando atenção. Ao agir assim, você confessa que a sua estabilidade psicológica depende de uma tela e entrega o controle do tempo do relacionamento nas mãos dela. Esse comportamento sela uma severa submissão digital, fazendo com que o seu valor percebido desabe verticalmente em questão de dias. A visão fria exige que você compreenda que o interesse não se alimenta de insistência, mas de espaço e mistério. Diante do silêncio estratégico, o homem de alto valor simplesmente desliga a tela, foca em suas ambições e espelha a exata indisponibilidade que recebeu. Quando você não reage e mantém o seu centro emocional firme, a psique feminina percebe que não tem o controle da sua mente, e o balanço de poder retorna imediatamente para suas mãos. A psique feminina opera gerenciando o mercado afetivo com extrema inteligência prática, o que significa que ela frequentemente manterá homens por perto que exercem funções utilitárias, mas que não despertam desejo real. É a transição silenciosa onde você deixa de ser o homem que ela deseja sexualmente e passa a ser o provedor de validação. Ela se alimenta da sua atenção constante e do seu esforço logístico enquanto economiza o interesse dela para terceiros. O homem apaixonado cai na armadilha de achar que o investimento lógico e a bondade excessiva serão recompensados com afeto e fidelidade. Ele aceita fazer favores fora de hora, ouve os problemas dela por horas e age como um amigo bonzinho na esperança de ser escolhido no futuro. Essa postura submissa prova para ela que você aceita migalhas de atenção e que o seu respeito próprio foi completamente anulado. Para quebrar essa dinâmica oculta, você precisa entender que quem aceita a posição de reserva jamais será escalado como titular do desejo. A solução analítica de Nessar Alita é cortar imediatamente o fornecimento de utilidades e validações gratuitas caso não haja reciprocidade real e atração mútua. Retire-se do papel de conselheiro ou facilitador logístico. Force-a a encarar a escassez da sua presença para que ela perceba que seu tempo custa caro demais. Quando o relacionamento começa a esfriar do nada, a mulher está aplicando um teste definitivo para avaliar o seu domínio e liderança emocional. Ela recua, adota um tom de voz monótono ou demonstra desinteresse temporário apenas para observar se você vai desmoronar psicologicamente ou se manterá o seu eixo intacto. É um exame de força interna que define se você é o líder da relação ou apenas um passageiro assustado. O homem comum reage à indiferença entrando em pânico completo, tentando agradar mais, comprando presentes desnecessários ou iniciando discussões dramáticas para arrancar um posicionamento. Ao implorar pelo afeto que está sendo retirado, você valida o afastamento dela e mostra que ela detém o monopólio do poder emocional na relação. O desprezo dela por você se consolida no exato instante em que ela percebe o seu desespero por aprovação. A linha de pensamento de Alita preconiza o distanciamento estratégico como a única resposta viável à indiferença deliberada. Se ela esfriou, você congela. Se ela se afastou, você caminha na direção oposta com absoluta naturalidade, sem raiva e sem cobranças. Manter-se imperturbável diante da frieza feminina desarmará o teste subconsciente dela,
gerando uma incerteza poderosa na mente dela sobre o real controle que ela possui sobre você. O homem ocidental é culturalmente condicionado a idealizar a mulher amada, elevando-a à categoria de um ente celeste desprovido de falhas ou segundas intenções. O teste invisível aqui ocorre quando a mulher percebe que foi colocada em um pedestal intocável e passa a agir de forma a quebrar essa ilusão, esperando ser confrontada ou liderada por um homem realista. A mente dela rejeita profundamente a ideia de ser venerada por alguém que ela considera inferior a si mesma. O erro fatal do homem emocionado é santificar a parceira, tratando cada palavra dela como uma verdade absoluta e submetendo suas próprias vontades aos caprichos dela. Ao anular a sua individualidade para viver em função de agradar uma imagem idealizada, você perde a virilidade e o magnetismo primordial. A psique feminina é incapaz de sustentar atração por um adorador submisso, pois ela anseia por um homem que ela respeite, e ninguém respeita aquilo que domina por completo. A visão fria exige que você arranque os olhos da ilusão e enxergue a realidade crua da natureza humana, com todas as suas sombras, jogos de poder e interesses. Trate a mulher com respeito, mas jamais com adoração metafísica. Enxergue as táticas de manipulação dela com o olhar de um cientista, não de um devoto. No momento em que você retira o véu da santificação e passa a tratá-la como um ser humano comum e passível de consequências, o pedestal quebra e você reassume a liderança. Antes do descarte definitivo acontecer, ocorre uma fase preparatória marcada por micro-ofensas, pequenas desfeitas e piadas ambíguas que visam testar os limites do seu respeito próprio. Pode ser um atraso proposital de 1 hora para um encontro, um comentário sarcástico sobre sua capacidade ou um flerte sutil com o olhar direcionado a outro homem na sua presença. Esses comportamentos funcionam como um termômetro invisível para medir quanta humilhação você está disposto a engolir para não perdê-la. O homem fraco tolera essas micro-ofensas sorrindo amarelo, fingindo que não ouviu ou racionalizando o abuso para evitar o desconforto de um conflito. Ele acredita que a paciência infinita manterá a paz, sem perceber que cada desfeita aceita em silêncio é uma licença assinada para que ela o desrespeite ainda mais. Ao demonstrar medo de gerar atrito, você sinaliza que o valor dela para você é maior do que o seu próprio valor pessoal. A solução analítica exige intolerância absoluta com qualquer tentativa de rebaixamento de valor social ou pessoal. No primeiro sinal de desfeita ou desrespeito, a reação deve ser cirúrgica, firme e fria. Uma quebra imediata de contato, um olhar de desaprovação severo ou a retirada física do ambiente sem dar explicações prolongadas. Deixe claro, por meio de suas ações e posturas, que a presença dela na sua vida é um privilégio condicional e que você está perfeitamente disposto a caminhar sozinho se as fronteiras do respeito forem cruzadas. A estabilidade e a monotonia são as maiores assassinas da atração na dinâmica afetiva, pois o desejo feminino se alimenta fundamentalmente da incerteza e do desafio constante. O teste da segurança excessiva ocorre quando a mulher percebe que desvendou completamente a sua rotina, seus pensamentos e seus limites. No momento em que ela adquire a certeza absoluta de que você estará ali não importa o que ela faça, o mistério cessa e o desinteresse assume o controle. O erro fatal do homem comum é entregar uma transparência exagerada, tornando-se previsível em seus horários, excessivamente disponível para qualquer plano de última hora e verbalizando seus sentimentos a todo instante. Ele confunde estabilidade com estagnação e passa a agir como um eletrocardiograma de linha reta, sem oscilações, sem mistério e sem novidades. Essa segurança anestesia a psique dela, transformando o relacionamento em uma rotina morna que precede o descarte. Para retomar o controle, você precisa reintroduzir elementos de imprevisibilidade e independência na sua vida cotidiana. Mantenha partes da sua rotina, dos seus projetos e dos seus pensamentos guardados sob o manto do sigilo. Não sature a relação com excesso de presença. Tenha compromissos dos quais ela não faz parte e objetivos que não dependem da aprovação dela, forçando a mente dela a trabalhar para tentar decifrar os seus próximos passos. O término de um relacionamento não ocorre no dia em que as malas são feitas, mas sim nos silêncios estratégicos e nas pequenas frases de alerta que foram ditas meses antes. A psique feminina emite sinais claros de desconexão emocional muito antes de partir, testando se você possui a perspicácia necessária para ler as entrelinhas ou se continuará cego pela carência. Frases como "preciso de um tempo para pensar na minha vida" ou "você mudou muito" são, na verdade, decretos antecipados de descarte. O homem ingênuo sofre de cegueira intencional, ignorando os avisos verbais e as mudanças bruscas de comportamento porque tem pavor de enfrentar a realidade fria da rejeição. Ele tenta convencer a parceira logicamente de que tudo vai melhorar, pede desculpas por erros que não cometeu e tenta remendar um tecido que ela já rasgou mentalmente.
Essa insistência patética apenas acelera o processo de nojo psicológico que ela passa a sentir por ele. A visão analítica de Alita determina que, diante do primeiro sinal claro de preparação para o descarte, você deve se antecipar ao movimento dela com total frieza e sobriedade. Não discuta, não tente convencer e não peça segundas chances quando a dinâmica de poder já faliu. Se a desconexão dela ficou evidente, recolha sua dignidade, organize os seus pertences e saia de cena antes que o show do descarte seja encenado, poupando a sua energia e preservando seu valor intacto. Olhe bem para sua trajetória até aqui e responda com total honestidade, longe das desculpas convenientes do seu ego. Em qual desses 7 testes invisíveis você percebe que foi reprovado com louvor? O conhecimento só se transforma em poder real quando você tem a coragem madura de encarar as suas próprias falhas de postura sem se colocar no papel de vítima indefesa. Deixe o seu comentário aqui embaixo apontando qual dessas dinâmicas ocultas mais abriu seus olhos hoje ou onde você acabou entregando seu balanço de poder de bandeja. Nós não estamos aqui para lamentar o passado ou chorar por quem já foi embora, mas sim para garantir que você nunca mais seja pego de surpresa pela própria ignorância psicológica. Mantenha a mente fria, a consciência alerta e lembre-se, quem domina a si mesmo jamais será dominado pelos jogos de terceiros.